Terceira de João está aí bem próximo do Apocalipse. Apocalipse é o último que antes é Judas, terceira de João. Terceira de João, versículos de número 1 até o versículo de número 8. Versículo 1 ao 8. O texto sagrado nos diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Amém. Amados, neste culto de missões, eu gostaria de meditar com os irmãos, subordinado a este tema. Evangelho é saúde a uma sociedade doente. Evangelho é saúde a uma sociedade doente. O texto parece muito claro. E qual não é a nossa preocupação em ver tantas pessoas nos dias em que nós vivemos enfermas? Muitas lá fora, um outro tanto aqui conosco. E olhando a vida de Jesus, o nosso mestre por excelência, ele diz que quem cresce nele, como diz as Escrituras, fluiriam rios de água viva do seu vento, que jorrariam para a vida eterna. A gente procura, e pelo menos eu não encontrei sequer uma enfermidade em que pudéssemos dizer que Jesus sofreu. E eu não sou o pregador da teologia da prosperidade, em que dizem que quando alguém adoece é porque está doente, e quando alguém está bem com Deus, logo não tem enfermidade. Não. Porque encontro um Eliseu que morreu enfermo. Todavia, o soldado que toca os seus ossos depois que ele estava morto, sepultado, mas a sepultura era rasa, aquele soldado ressuscitou. E isso me chama a atenção. Lembrando-nos de Paulo, que disse que deixou Trófimo doente em Mileto, embora ele próprio, Paulo, sofresse algumas dificuldades e limitações. Sabemos, portanto, que nós somos seres humanos, falíveis, e podemos sim adoecer. Mas ao que parece-me, há uma doença além da conta, e que algumas delas
podem ser geradas até por nós mesmos. E quando eu dou como tema aqui Evangelho é saúde a uma sociedade doente, estou falando do Evangelho mesmo. Porque às vezes nós poderemos pregar a palavra, a Bíblia, sem estarmos falando do Evangelho. Quando falamos de Evangelho, nós estamos dizendo que o pecado assolou a humanidade, que as obras humanas não tinham como nos tirar da miséria do pecado. Mas o amor de Deus revelado através de Cristo Jesus, que veio na cruz do Calvário demonstrando amor pela humanidade, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, e nós temos a promessa que Ele vem em breve nos buscar. É esse Evangelho que eles falam. Esse Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E em um culto de missões eu estou lhe dizendo que esse Evangelho é saúde a uma sociedade doente. Porque às vezes nós estamos entrando num misticismo quase que sem limites. Nós acabamos de apresentar uma criança e nós sempre responsabilizamos os pais. Essa criança não sabe que isso aconteceu e nem tampouco saberá. O que define a vida desta criança não é essa singela e simples apresentação, mas é a forma como os pais conduzirão. Às vezes as pessoas dizem assim: ore por mim, o que foi que aconteceu? É que eu vou fazer uma prova. Tudo bem, a gente pode orar, mas estude. Deus não vai tirar a vaga de um ímpio que estudou para dar a um crente que não estudou. Jamais. Então a nossa parte como ser humano nós precisamos e devemos fazer. Nós não podemos negligenciar isso. Alguém diz assim: eu abri um comércio, ore para que Deus faça prosperar. Tudo bem, a gente pode orar, mas o que vai determinar a prosperidade de alguém, seja no comércio, seja no trabalho, aonde quer que seja, será uma vida de fidelidade com Deus que Ele dará prosperidade. Seja na vida secular, seja na vida ministerial. O que faz alguém próspero? Fidelidade a Deus. Você quer ver isso? Está aí os Salmos, todo dia a gente lê, mas às vezes passa despercebido. Salmo de número 1. E a gente lê pensando que é para ímpios, e é para a igreja, é para nós. O Salmo de número 1 diz-nos o seguinte: é bem-aventurado. O que é isso? É mais do que feliz. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem ímpios na igreja. São aqueles que Cristo nunca nasceu, nunca foi gerado neles. E diz-nos o texto: nem se detém no caminho dos pecadores. Tem pecadores contumazes na igreja, que não decidiram renunciar à sua vida de pecado e vivem na prática do mesmo. Nem assenta-se na roda dos escarnecedores. Na igreja também tem escarnecedores, que escarnecem da fé, da palavra. E que embora não diga eu sou escarnecedor, mas Paulo diz em Romanos 2, 21 a 23, que quando nós dizemos ao povo não faça, e nós fazemos. Quando nós dizemos ao povo não viva desta forma, e eu vivo, eu estou dando uma oportunidade para que as pessoas blasfemem do nome de Cristo, porque eu não demonstro o Evangelho na minha vida, mudando uma vida transformada. E por isso, abre-se uma oportunidade para que o Evangelho seja criticado. Versículo de número 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então alguém só é bem-aventurado se ele andar não segundo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, mas tiver o seu prazer na lei do Senhor. Porque se ele não fizer nada do que diz no versículo 1, mas não tiver prazer na lei do Senhor, nada feito. Porque a palavra é a lixa que vai nos trabalhando dia após dia. A palavra é o espelho que eu me olho nele para ver como eu estou diante de Deus. E ele diz-nos ainda: e na sua lei medita de dia e de noite.
Foi a mesma coisa que foi dita a Josué: se ele quisesse vitória, meditasse neste livro de dia e de noite. É o que é dito a todos nós: meditemos nesse livro de dia e de noite. Versículo 3: se assim fizer, será como uma árvore plantada junto a águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Uma vida de prosperidade em Deus está em uma vida de fidelidade a Deus. Você pode chamar quem quiser para orar no seu estabelecimento, e eu, por exemplo, eu até vou, mas só que o que vai definir é a forma como nós vivemos diante de Deus. Às vezes a gente parece não entender isso, e às vezes pensa que a gente é mal educado, ignorante, quando nós explicamos estas coisas, mas é porque nós estamos muito místicos. Nós acabamos de pregar uma mensagem aqui, e eu pelo menos tenho certeza que todo este templo está ocupado pela presença de Deus. Eu tenho convicção disso. E a gente ora por enfermos, a gente abençoa o povo, e depois alguém diz: põe a mão aqui na minha cabeça. Eu sei que a Bíblia fala da oração com imposição de mãos, mas a sua mão também é santa. Paulo disse: eu quero que todos levantem as mãos santas e que façam orações em todos os lugares. Isso é para você também. Há poder e autoridade na sua mão, porque você é discípulo de Cristo, é servo de Cristo, e você tem que começar a exercer essas coisas. Nós precisamos ter experiências com Deus. O texto sagrado diz no seguinte, versículo de número 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Versículo 5: pelo que os ímpios não subsistirão, nem no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Olha onde é que eles estão. Agora, só que eles não terão como permanecer. Em algum momento, alguma coisa os fará sair, que não seja eu empurrando-os, que não seja a minha má vida, o meu mau testemunho, mas que é natural, porque a Bíblia garante que os ímpios não permanecerão na congregação do justo. Versículo 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, quem é justo diante de Deus, quem procura viver uma vida de justiça, tem uma vida abençoada por Deus. Nós precisamos compreender isso, porque no caso contrário, a gente acha que tudo é um toque de mágica. Há pessoas que há meses, anos não pisam na igreja, e se não vem na igreja, não leem a Bíblia Sagrada, e diz: mas olhe por mim. Amados, por mais que a oração seja poderosa, porque toda oração feita em nome de Jesus é poderosíssima, mas ela não poderá alcançar alguém que não quer Deus e só quer os seus benefícios. E ainda que os benefícios materiais lhe alcancem, o maior benefício, a eternidade, não lhe alcançará uma vida divorciada de Deus. Então estou lhe dizendo que o Evangelho é saúde para uma sociedade doente, porque é o que nós observamos, um povo doente. E essa doença tem chegado até nós. Olha o texto sagrado, é 3 de João, o presbítero. Aqui é João que está falando, mas ele não diz o apóstolo, ele não diz o veterano, tendo em vista que ele foi o único que morreu de morte natural. Ele não diz: não foi o que andou com Cristo, o presbítero. A intenção aqui é dizer o velho, o ancião, porque ancião, bispo, presbítero e pastor na Bíblia Sagrada tem o mesmo significado, cumprem as mesmas funções. Ele não se jactancia nem mesmo de dizer o seu nome, porque o nome dele de nada contribuiria para o propósito que ele estava escrevendo. Mas ele diz: é o presbítero, ao amado Gaio. Você sabe que tem pelo menos 3 Gaios na Bíblia, e é difícil da gente separar e até saber qual é esse, mas é um certo Gaio. 3 nomes de destaque nessa carta: Gaio, Demétrio e Diótrefes.
E é impossível nós compreendermos essa carta se não lermos a segunda carta, porque as duas se completam. Na primeira, eles ovacionam o amor, mas esquecem que a verdade tem que ser pregada. Já nessa, ele fala da verdade, mas ela precisa ser com amor também, não tem como ser divorciada. Na segunda carta ele diz: tenha cuidado com os falsos doutores. Mas aqui ele fala de uma falsa liderança. E assim essas cartas se completam, e há uma necessidade de nós lermos as duas lado a lado para que nós compreendamos bem. Ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo, é o que João está dizendo. João amava a Gaio. É verdade que nós vivemos em uma sociedade tão doente que até é complicado para a gente ler e pregar isto. Um homem amando o outro. Mas isso é bíblico. E é fraterno. E é para haver. E tem que haver. Mas não de um amor pervertido, porque o outro amor de uma sociedade falida que nós vemos hoje, a Bíblia chama em Romanos 1, 26 a 30 de infame. Ao tempo que esse é diferenciado, porque é o amor de Cristo. O versículo de número 2, ele torna a falar: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou Gaio está se recuperando de uma enfermidade, ou ainda está enfermo no corpo, mas o espírito dele está de pé. É isso que nós precisamos compreender. Porque há pessoas que estão adoecendo no espírito e na alma antes que o seu corpo adoeça. E há pessoas que estão doentes juntamente os três. E há pessoas que por adoecer espiritualmente acaba adoecendo na alma e acaba adoecendo também no físico. Na realidade, há pessoas que nunca nem boas ficaram, nunca se operaram. E evangelho, ele sara, mas o caminho espiritual, o mental e o físico são imprescindíveis. Você deve lembrar das palavras de Jesus, o Cristo, quando em João 15, 10 ele diz: eu digo estas coisas para que a vossa alegria seja completa, que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Foi Jesus quem disse. João 10 e 10, o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e uma vida abundante. Evangelho é cura para a alma, é cura para o espírito e é cura para o corpo físico. Quando nós olhamos para o texto sagrado, João está continuando a dizer, versículo 3: eu muito me alegrei, porque o Evangelho traz alegrias. Quanto aos irmãos que vieram e testificaram da tua verdade, com que tu andas na verdade. Gaio não estava só ensinando os irmãos a verdade, ele estava vivendo a verdade que era ensinada por ele, o que é muito mais poderoso do que as nossas palavras. Porque as nossas palavras podem de repente convencer alguém, mas o nosso testemunho, a nossa vida, arrastará as pessoas, levará as pessoas a fazerem. E foi isso que nós estudamos ontem. Um pai autoritário, ele manda os filhos fazer o que nem mesmo ele faz. Mas um pai que tem autoridade, ele diz: o caminho é esse aqui, vamos seguir, porque eu já estou nele, e naturalmente alguém o seguirá. João continua e ele diz no versículo de número 4: eu não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. João está muito alegre, porque o testemunho acerca de Gaio não é ele, Gaio, quem está dizendo, são os irmãos que testemunham dizendo: Gaio é crente, Gaio tem uma vida transformada, Gaio vive de uma forma diferente. E João está feliz da vida. Qual obreiro que pensa no céu
que ver a igreja prosperar e a vida dos crentes crescendo degrau após degrau na vida espiritual, que ele não se alegrará nisto. Qual? Quando nós olhamos para o texto sagrado, diz o versículo de número 5: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Gaio não demonstrava a sua crença só para quem era crente, para quem não era crente, o comportamento dele era o mesmo. Porque de repente nós podemos forjar uma aparência para quem está perto, mas quem está distante tem uma outra concepção. Mas Gaio é a mesma pessoa, tanto entre crentes como não crentes. Versículo 6: que em presença da igreja testificaram. Porque quando trouxeram a notícia para João, eles falaram isso no meio das pessoas, e eles testemunharam do amor que tinha Gaio, aos quais se conduzires como é digno, para com Deus bem farás. Ou seja, o João está dizendo: Gaio, do jeito que tu já veio até aqui, que os irmãos têm bem falado, continua. Porque tem gente que começa bem, mas desenvolve mal. E qual é o pensamento dele? Ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me observa, eu não chego a lugar nenhum. Ei, o local melhor que nós temos para estar aqui na terra é aos pés do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E depois daqui é um dia estarmos na presença dele na eternidade. As pessoas estão preocupadas com títulos, posições, esquecendo-se que o mais importante é ser crente, sendo bom e fiel. Sendo fiel no pouco, sobre o mundo será colocado. O texto sagrado nos diz, no versículo de número 7: porque pelo seu nome, N maiúsculo, que é o nome de Jesus, aqui a pregação do Evangelho, era o que Gaio estava fazendo. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Sabe por quê? Porque gentios aqui eram um povo pagão, que viviam no paganismo e na desobediência a Deus. Sabe o que João está enaltecendo? Vocês estão pregando o nome de Jesus, mas vocês têm sido tão fiéis a Jesus, que vocês não têm ido buscar dinheiro em lugar nenhum e nem aceito daqueles que vêm trazer, quando sabem que a fonte é espúria, porque vocês têm um nome mais poderoso, é o nome poderoso de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para isso, a gente vê que carta preciosa, versículo de número 8: portanto, aos tais devemos receber. Na segunda carta, ele disse: olha, tenha cuidado desse negócio de hospedar gente, porque ele estava falando de gente que não prestava. Nessa aqui ele disse: pode hospedar, com alguns pontos a serem ressaltados. Aí ele diz o seguinte: portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Olha o que é evangelho. João está dizendo assim: Gaio, sem interessar de quem é que está fazendo missões, se chega um missionário na tua casa e é missionário de verdade, pode receber. É a mesma coisa que tu está pregando, é a mesma coisa que tu está evangelizando também. Isso não nos impede de fazer a obra. Todavia, quando nós cuidamos bem de quem faz a obra, nós estamos cooperando para a mesma obra. Não precisa a gente ter o nome ou o título. Se a gente ajudar de verdade e com a intenção verdadeira, nós estaremos contribuindo a isso que João está ensinando. E como eu estou lhe dizendo que evangelho é saúde a uma sociedade doente, vamos lá. Primeiro ponto: o que precisa ter saúde na nossa vida? A vida espiritual, irmãos. A vida espiritual. E como é que tem saúde uma vida espiritual? Tem fé. Quando eu falo de fé, eu falo daquela fé de Gálatas 5:22, que aquela fé é uma fé de fidelidade a Deus. É uma fé diferente daquela de Efésios 2:8, que aquela fé é uma fé salvífica, porque diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aquela é uma fé para a salvação. Eu não falo daquela fé de 1 Coríntios 12:9, que é um dom de fé, uma capacidade dada pelo Espírito de Deus para acreditar em coisas
Mas a fé de que eu falo em Gálatas 5:22 e a fé que eu cito aqui, para nós termos uma vida espiritual sadia, é ter uma fé de fidelidade a Deus. Porque se essa fidelidade de Deus estiver em nosso coração, nós podemos estar na faculdade, nós podemos estar no emprego, nós podemos estar em casa, na vizinhança, aonde quer que nós estivermos, nós lembraremos: eu tenho um Deus que o olhar dele é como chama de fogo. Aonde eu entrar, Deus entra, e aonde eu chegar, Ele vai me ver. Quando eu tenho uma fé de fidelidade a Deus e uma vida espiritual equilibrada, eu vivo fidelidade sem depender de líderes estarem perseguindo ou não, se os meus pais estão próximos ou não, se a minha esposa me observa ou não, porque a minha fidelidade é minha para com Deus. E como eu sou fiel a Deus, por causa da sua palavra, naturalmente, eu farei de tudo para ser submisso, obediente a todos quantos estão em minha volta. Isso é natural, isso é evangelho. Quando eu olho para isso na Bíblia Sagrada, eu vejo que nós precisamos de uma vida espiritual equilibrada, sabia? Com relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Mateus 7:21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. 22:23, porque naquele dia muitos dirão em teu nome: eu fiz tanta coisa. O Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Tem muita gente trabalhando muito sem se relacionar com Deus. Tem gente que de manhã tem uma ocupação e logo após ele tem uma outra ocupação, e após o meio-dia tem outra ocupação. O que tu está fazendo? Não tenho tempo para te responder, eu estou trabalhando para Deus. Aí à tarde tem outra coisa, e à noite tem outra coisa. Ele já está aqui cansado, dizendo que hora que vai terminar, que eu tenho outra coisa para fazer. E para que tu vai fazer? É para Deus. Mas aqui também é para Deus. Glorifica o nome dele, exalte o nome dele, porque tem hora de cultuar a Deus também. Mas as pessoas estão tão ocupadas com as coisas que dizem ser de Deus, que estão esquecendo do próprio Deus. Deus não aceita isso. Marcos 3:13, ele diz: e ele chamou para si. Ele não chamou para a obra, ele chamou para ele. Quando Deus chama um missionário, Deus chama primeiro para ele. Se Deus te chamou, Ele te chamou para Ele. Ele chama Moisés 3:10 de Êxodo. Ele disse: vem agora e depois eu te enviarei. Vem primeiro a Deus, depois Ele envia. Será quanto tempo a gente vai demorar para entender isso? Primeiro a leitura da Bíblia, primeiro a oração, primeiro a consagração, depois é a obra. As nossas próprias forças não nos darão êxito na obra. Zacarias 4:6, não é por força, nem também por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. 10 anos de trabalho braçal na força dos nossos braços nos deixará cansados, estressados e doentes, e não chegaremos ao objetivo. Mais 10 minutos na presença de Deus, deixando Deus trabalhar por nós, em nós, através de nós e conosco, nós produziremos muito para o reino de Deus, porque está escrito em Isaías: eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. É Deus que faz tudo, nós somos apenas instrumentos. Quando nós olhamos para isso, nós vemos as práticas como filhos de Deus. Quem vive uma vida espiritual equilibrada, ele precisa ter fé, ele precisa se relacionar com Deus, ele precisa viver em prática de filho de Deus. E como é que eu observo que eu não estou bem espiritualmente? Escute isso: se você for orgulhoso, é um sinal que você não está bem. Porque está escrito: aos orgulhosos Deus resiste. 1 de Pedro, Tiago 4:8, Mateus 23:23,
3,12. Ao orgulhoso ele abate, ao humilde ele exalta. E com orgulho nós não conseguiremos fazer a obra, porque a gente tem que se humilhar, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que conhecer o outro e reconhecer como superior a nós mesmos, e assim sucessivamente. Nós dependemos tudo de Deus. A gente só respira porque Ele dá respiração, a gente só prega porque Ele ilumina a mente, a gente só fala porque Ele dá a voz, as pessoas só param para nos ouvir se Ele der a graça do Espírito Santo, e assim sucessivamente, com Ele tudo, sem Ele nada. Jesus avisou antecipadamente, 15:5 de João: sem mim nada podeis fazer, mas aqueles que creem nele farão as mesmas obras que Ele faz, e poderá fazer maiores ainda. João 14:12. Nós precisamos compreender. Segundo lugar, para a gente entender que não está bem, se nós formos mesquinhos, tivermos medindo tudo, colocando dificuldade em tudo, e isso mostrará que nós não estamos bem espiritualmente. Mas o Evangelho é saúde para uma sociedade doente. Segundo lugar, precisamos estar bem mentalmente. Vivemos em meio de uma sociedade ansiosa, de emoções abaladas, de pensamentos descontrolados, de transtornos constantes, de um estresse jamais visto, de uma depressão que tanto se fala. Se você não me ouvir falar em mensagem, você não me ouve falar a palavra estresse. Você nunca vai me ouvir dizer: eu estou estressado. Não use essa palavra, porque ela nos aproxima do real estresse. Você lembra que antes nós dizíamos que estávamos cansados e não tinha tanta gente doente? Você lembra que às vezes alguém dizia: tu vai se estafar? Mas a gente não falava essa palavra, e não tinha tanto que nós vemos hoje. Hoje em dia, se uma criança chora, está estressada. A criança se estressa muito, irmão. Então a gente vai, sem pensar, falando, e nós acabamos por adquirir todas estas coisas. E você quer ver uma coisa? Eu olho na Bíblia e eu vejo uma coisa dependendo da outra. Olha para Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 7 e 8. Porque se o Evangelho é saúde para uma sociedade doente, começa com a vida espiritual equilibrada. Irmãos, há muita gente doente. E quando eu olho para a situação, por exemplo, um exemplo só: Deus preparou um homem para uma mulher. Hoje em dia, cada dia as pessoas se relacionam intimamente mais cedo. O sexo está livre. E por mais que as pessoas digam que isso não tem nada a ver, as pessoas estão doentes. Quantas vezes eu tenho dito no púlpito desta igreja: homens e mulheres que se preservarem para o casamento desfrutarão nele de benefícios que Deus não dá para quem não se guardou para este momento. E a gente vai falando, e é tão repetitivo que parece que as pessoas não creem nisso. Mas a maior parte da dificuldade da humanidade hoje chama-se vida espiritual desequilibrada. A pessoa pode vir em todos os trabalhos, pode estar frequente em todos os trabalhos, mas não lê a Bíblia todo dia, não canta todo dia, não ora todo dia, não tem vida de relacionamento com Deus. Observa Jesus: amanheceu o dia, Jesus desce do monte, ele estava no monte orando, ele passa o dia na obra de Deus. Quando é de noite, ele está se ausentando, indo para os desertos, orar de novo, e ele vivia a vida constante, buscando a Deus e fazendo a obra e buscando a Deus, de forma que teve um ministério gigantesco, frutífero, de forma que nós nos reunimos nessa noite para falar acerca dele.
ele trabalhava para Deus, mas estava na presença de Deus. E olha que ele era o Filho de Deus, mas ele não abriu mão da pessoa bendita do Espírito Santo. Jesus considerava a oração mais importante do que o alimento. Ele passa 40 dias no deserto, sem comer, sem beber. Para quê? Para orar e consagrar a vida. Jesus achava a oração mais importante do que o sono. Ele passava a noite sem dormir, mas não passava a noite sem orar. Lá estava Jesus orando. Hoje em dia está tão difícil alguém se dedicar a Deus, que até mesmo na tua família, se tu decidir ler a Bíblia, decidir orar, alguém vai dizer assim: olha, tu lembra que alguém na cidade já ficou doido porque leu a Bíblia? Isso é engano, isso não acontece. A pessoa já tinha algum distúrbio, alguma dificuldade e leu da forma errada, quis compreender da forma errada. Se você orar, alguém vai dizer: não, você não acha que já está orando demais? Você está querendo ser crente demais, não precisa de tudo isso. Sabe o que é isso? É porque as pessoas não têm mais este hábito, não têm mais este costume de estar na presença de Deus. Mas eu estou lhe dizendo nesta noite que Evangelho é saúde para uma sociedade doente. E se nós vivermos o Evangelho, nós viveremos em saúde plena. Eu creio nisso que estou falando. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, olha o que diz Provérbios 3, 7 e 8. Não seja sábios aos teus próprios olhos, porque alguém acha que é inteligente o suficiente. Irmãos, tudo é graça de Deus. Tem uma veia quase da grossura no cabelo aqui do lado. Se ela estourar e derramar um pingo de sangue no cérebro, já era, aneurisma. Basta ela dilatar, a pessoa não sabe mais andar, não sabe mais fechar a boca, não segura a baba dentro da boca, não lembra do nome, tem que aprender tudo de novo. Ora, nós só estamos aqui porque Deus está nos sustentando. Dá para compreender isso? Nós somos obra da mão do Todo-Poderoso. Nós precisamos aproveitar tudo que Ele nos dá: a voz, a vida, a respiração, e fazermos o que precisar fazer para Deus. Não seja sábio dos seus próprios olhos. Olha só, teme ao Senhor, vida espiritual. Aparta-te do mal, vida espiritual. Não tem toque de mágica, é natural, embora seja sobrenatural. Versículo 8: e será remédio para o teu umbigo. Uma parte que vem desde o princípio e está ligada à mãe e é cortada aqui. Em outras palavras, será remédio para o teu interior. Saúde mental. Se tu temer a Deus, e se tu obedecer a Deus, e se desviar do que não presta, haverá uma fonte de remédio na tua alma. Tu viverás saudável, tranquilo, e todo mundo perturbado, e você dizendo: eu estou temendo a Deus, me desviando do mal, eu não presto para nada, mas Deus é tudo na minha vida. E o remédio brotando, e alguém diz: por que todo mundo fica triste e ela não? Porque todo mundo morre e ela está bem? O que está acontecendo? Tem remédio na alma de quem teme a Deus e se desvia do mal. O texto diz, irmãos, que é medula para os ossos, saúde física. Se tu te apartares do mal e viveres uma vida santa na presença de Deus, haverá saúde. Por que tua pressão não controla? E eu nem me preocupo com isso. Você entende o que é saúde? Pode estourar a qualquer hora. E oxalá que fosse eu pregando. Aqui inveja o aparelho e digo: eu vou morrer agora. Eu estou vendo o aparelho, vai já passar do limite. Não nem aí. A pessoa diz: deu 15. Isso é assim. Não estou sentindo nada. Só vontade de ser crente e morar no céu em breve, pregar a palavra de Deus. Assim. Você sabe o que é que a gente precisa? Dessa tranquilidade em Deus. Irmão, guarde isso na mente. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, enquanto Deus tiver alguma coisa para nós aqui na terra,
Ele nos sustentará para cumprir o propósito dele, se nós estivermos fiéis a Ele. Nós poderemos buscar a saúde que quisermos e pudermos. Quando encerrar o propósito, morreu. O que foi? Uma muriçoca. Atingiu, inchou e disseram, não sei, está muito inchado. Morreu. O que foi? Não sei, ele topou, mas não tá, parecia bem ainda. Morreu. O que foi? Não sei, estava dormindo, se engasgou. Irmão, quando chega a hora, você vai e acabou. Mas enquanto não chegar a hora, o Senhor vai preservar a tua vida e vai te sustentar para cumprir o propósito dele. O texto sagrado nos garante. Vamos para Provérbios 17, 22. Olha que lindo. Saúde mental. Quem tem saúde espiritual, naturalmente a sua mente estará bem diante de Deus. E quando é que eu percebo que a minha saúde mental está em ameaça? Quando eu não consigo dominar as minhas emoções descontroladas. Chora por nada, sente ódio por nada, anda apressado por nada, agoniado por nada. Tem calma, espera, analise. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examine-se cada pessoa a si mesmo, observe, tenha cautela, veja a sua vida. Observe se realmente ainda é escrito ou se tu já estás apartado da graça de Cristo. Paulo, ele recomendou à igreja que fizesse análise. Quando não nos relacionamos bem com ninguém. Você já percebeu pessoas fugirem de contato humano? O ser humano necessita. Nós precisamos disso, desse contato. Termina o culto, abraçar, pega na mão, a paz do Senhor, foi bom te ver. A que hora vai terminar? Terminou, todo mundo correu para cima da casa. Aí quer passar o culto conversando? Não, culto não é lugar de conversar, culto é lugar de aprender, de adorar a Deus, de glorificar o Senhor. Antes do culto, depois do culto, a gente conversa, a gente abraça, a gente relembra alguma coisa. Mas há pessoas que já não se relacionam mais bem com nada e nem ninguém, faz de tudo e de todos. Isso é uma ameaça à nossa saúde mental. Nós precisamos desse contato humano. Isso é bom. Abraço cura. A pergunta, irmão, é saúde. Olha que nós nos saudamos, a paz do Senhor. Oi, irmão. Pode dizer graça e paz, pode dizer paz de Deus, mas dizer a paz de Cristo Jesus, a paz do Senhor é saúde. Quando as pessoas já passaram tribulações, dificuldades dessa noite, mas aqui não sai do corredor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Não é que a pessoa já sai lá na rua dizendo, eu estou com a paz do Senhor mesmo, mas está mesmo, irmão. Porque ela é transmitida. Quando nós olhamos para Provérbios 17, 22, diz assim: o coração alegre serve de bom remédio. Tem remédio que é ruim, mas o coração alegre é um remédio bom. É por isso que Provérbios 4, 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Meu irmão, guarda o teu coração, deixa Cristo envolver o teu coração. O coração alegre é bom remédio. Mas o espírito abatido virá secar os ossos. Olha aí. Você vê como a saúde mental depende da espiritual. E quando se tem saúde espiritual, tem saúde mental, terá saúde física também. Capítulo 18, versículo 14 de Provérbios. 18, 14 de Provérbios. O espírito do homem o aliviará na sua enfermidade. Tem pessoas que você está dizendo que está doente. Ele já tem outro que a espiritualidade está abalada. Porque, irmão, se o crente sabe que vai para o céu, Tiago foi arrancado a cabeça no dia, Pedro foi preso para matar ele no outro dia. O anjo chega, deu trabalho para acordar Pedro, um domingo. Quem é aqui que dorme sabendo que vai morrer amanhã? Pelo amor de Deus.
O anjo disse: acorda, Pedro, vim para te livrar e me acompanhe. Calça o chinelo, pega a capa, vamos embora. Atos 12:9. Pedro chegou no meio da rua, olhou para um lado, olhou para o outro. Agora tu está livre, vai fazer o que tu quer. Ele disse: eu estava pensando ainda que era sonho. Viver na dependência de Deus é como que viver em sonho. Salmo 126. Quando o Senhor livrou do cativeiro os que estavam presos lá na Babilônia, eles estavam como que sonham, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Eles acordaram porque os ímpios olharam e diziam: é povo abençoado esse aí, o Deus dele é por eles. Aí eles olharam e choram: não é que é verdade? Pois então digamos nós: louvado seja o Senhor que nos abençoe. Nós somos abençoados mesmo. Às vezes nós somos tão abençoados que não percebemos a bênção de Deus na nossa vida. O texto sagrado diz: o Espírito do homem o aliviará na sua enfermidade, mas o Espírito abatido, quem levantará? Irmão, tem gente que é tão negativo, que você está dizendo: vai dar certo, não dá não. Rapaz, mas isso aí, tantas pessoas já passaram por. Não, mas eu não passo não, porque eu sou fraco, sou nervoso, sou ruim, eu sei que não. Terceiro lugar, irmãos, uma pessoa que está bem espiritualmente, uma pessoa que está bem mentalmente, é uma pessoa que viverá bem fisicamente. Irmão, se a tua canela é fina, dá graças a Deus por tua canela fina. Tem gente que não tem uma canela fina dessa. Se tua canela é grossa, dá trabalho para tu levantar, porque tem gente que até diz: reclama, mas minha perna está um peso, oh meu Deus do céu. Mas tem gente que não pesa nada, de vez em quando dos troféus caindo aí, que é fina demais, qualquer vento derruba. Agradece pela tua canela grossa. Irmão, vamos agradecer a Deus pelo que Ele já deu para a gente. Vamos deixar de reclamar. Quem está com a vida espiritual alinhada, quem está com a vida mental alinhada, olha o que acontece na vida física. Isaías capítulo 61, versículo 10, vamos errar. No Senhor. Que coisa boa é ser crente, porque a gente se alegra do Senhor. Sabe por que tem muita gente triste? Porque o pessoal olha para o problema, olha para a doença, olha para a dificuldade, olha para a liseira. Se nós só pensar em liseira, não sai daqui tudo chorando, muito triste, todo mundo feliz. Mas se a gente olhar para o Senhor, a gente vai sair daqui tão alegre. 61:10, Isaías: regozijar-me aí no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus. Se alegre em Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Tinha gente que andava maltrapilho, semelhante a uma prostituta, a um bebum, a um mendigo. Mas hoje nós temos vestes de salvação. Somos salvos. Me cobriu com manto de justiça. O povo olha para a gente e acha que a gente não tem nenhum defeito, é todo mundo santo. É porque olha e vê Cristo na sua vida. Eu tenho defeito, você tem defeito. Naquilo que você acerta, eu posso errar. Naquilo que eu estou acertando, você pode errar. Mas juntos nós vamos andando, nós somos a igreja de Cristo. E o povo olha para nós e diz: olha ali, um povo santo, um povo diferente, um povo bonito. O que é isso? As vestes de justiça de Cristo estão sobre nós. E as pessoas não veem nós mesmos, veem a Cristo. Como um noivo que se adorna com atavios. Nenhum noivo que se preza andará de qualquer forma. A igreja de Cristo é cheia de noivos
que estão guardando o mestre. E diz o texto sagrado, como a noiva que se enfeita. E um dia de segunda-feira, início de semana, o templo enche de noivas e noivos para ouvirem a voz do amigo do noivo, o Espírito de Deus. Para que melhor do que isso, irmão, pelo amor de Deus, nós estamos iniciando a semana. E diz, com as suas joias, o Senhor tem dado tanta joia à igreja. Tem fruto do Espírito, é joia para a igreja. Tem dons espirituais, é joia para a igreja. Tem os dons de serviço, é joia para a igreja. Tem os dons ministeriais, é joia para a igreja. Irmão, saia daqui espiritualmente equilibrado. Se falta alguma coisa, é a hora, é agora. Saia daqui mentalmente equilibrado. Se falta alguma coisa, deixa o Senhor derramar o azeite na tua mente esta noite, colocar o sangue carmesim na tua mente. Saia fisicamente bem daqui, porque viver uma vida sã diante de Deus é viver no Evangelho, que é saúde para uma sociedade doente. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. É só isso aqui. Não tem coisa tão complicada. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou temendo que vocês se apartem da simplicidade que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Evangelho é muito simples, irmão. O Evangelho é simples. O que nós precisamos é dessa simplicidade do Evangelho aplicada às nossas vidas, para que nós sejamos e andemos saudáveis, para que nós sejamos e vivamos uma vida sadia. Se nós estivermos sadios aqui dentro, essa saúde estiver presente na nossa vida, no nosso lar, essa saúde estiver presente no nosso trabalho, essa saúde estiver presente na escola, na vizinhança, as pessoas verão Cristo brilhando em nós, tal qual em um dia quente nós olhamos o asfalto e vemos o tempo tremer. As pessoas verão a glória de Cristo em nós. Moisés subiu o monte, teve contato com Deus, e quando voltou, ele não via nada, mas o povo dizia: o rosto dele está brilhando. O rosto dele está brilhando. E a Bíblia diz que ele colocou um véu porque o rosto dele brilhava. Ô irmão, é tão bom quando a gente chega e daqui de cima a gente olha e vê o rosto brilhando. Mas também é preocupante quando a gente olha e vê rosto que não tem um brilho, está atribulado, está com dificuldade, está com problema. Mas Jesus disse em João 6,63: a palavra que eu vos falo é espírito e é vida. É por isso que a gente prega lendo a Bíblia, porque a Bíblia vai entrando aonde nós não conseguimos entrar. É verdade que alguém não quer dar-se esse trabalho de abrir a Bíblia, mas a Bíblia vai penetrando, a Bíblia vai entrando, a Bíblia vai trabalhando em nós. Ao tempo que a gente sai daqui e diz: ufa, foi o que aconteceu. É saúde espiritual, é saúde mental, é saúde física. O Senhor nos tratou nesta noite, se você entende assim. E nós precisamos nos apossar dessa saúde divina para nós. Lembre-se, o inimigo é acusador, não deixe ele te acusar. Quem tenta dar acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem justifica. João 8,33. 1 de João 2,1. Ele é o nosso advogado, e não somente o nosso país, advogado de toda a humanidade. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo pecado de todo mundo. 1 de João 3,8, ele se manifestou
estou para desfazer todas as obras do diabo. Não deixe de acusar a sua mente. Viva espiritualmente equilibrado. Senhor, mas os meus pensamentos, as minhas ideias parecem que está tudo fora de lugar. Filipenses 4:6. Os vossos sentimentos e o vosso coração esteja escondido com Cristo, porque Cristo está escondido em Deus. Esconde os teus pensamentos, as tuas emoções em Cristo. Ele está escondido em Deus, e as tuas emoções não serão afetadas. O corpo físico. O apóstolo Paulo diz que é nascido de Cristo. Não pensa mais nas coisas da terra, mas pensa nas coisas do céu. Colossenses 3:1-3. Porque nós estamos escondidos em Cristo e Cristo está escondido em Deus. 1 João 5:18. Porque aquele que é nascido de Deus, o diabo não o toca. 1 João 5:19. O mundo jaz no maligno, mas o povo de Deus está no mundo, mas é dominada pelo Espírito Santo de Deus, não é pelo maligno. É o sistema mundano que é pelo maligno. A igreja dominada é pelo Espírito Santo de Deus. 17:21-23 de João 17:15. Senhor, eu não peço para tu tirá-los do mundo, agora pelo menos. Eu te peço para livrá-los do mal. Nós poderemos palmilhar esta terra, viver e usufruir de tudo que não nos distancia de Deus e sermos livres de tudo aquilo que possa nos corromper. E ainda enaltecermos a Deus, lembrando de Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam novas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Deixa o óleo bater na cabeça e pingar aos pés e descer sobre o teu corpo, e viva feliz na presença de Deus. Querido Deus, mais uma vez pregamos a tua palavra. Eu não sei como o povo do Senhor chegou aqui. O Senhor sabe porque o Senhor fala de acordo com a necessidade nossa. Oh, Espírito de Deus, equilibra a nossa espiritualidade em Ti. Nós queremos falar em língua todo dia. Nós queremos cantar para Ti todo dia. Nós queremos falar do Teu amor todo dia. Nós queremos orar todo dia, ler a Bíblia todo dia. Equilibra a nossa vida espiritual. Equilibra a nossa vida mental, as nossas emoções. Equilibra, coloca tudo no lugar, Senhor. Se alguém chegou aqui se sentindo nada, se depreciando, se sentindo menos do que o que é, faz entender que nós somos a igreja de Cristo, o povo escolhido para andar em boas obras que o Senhor preparou para nós. Não é mensagem de autoajuda, é ajuda do alto para o povo de Deus. Saúde mental, Senhor, saúde mental para o teu povo. Ansiedades, estresse, depressão, opressão, tristezas, angústias, saia em nome de Jesus. Deixa meu irmão, a minha irmã livre, porque nós viemos aqui foi adorar ao Senhor e glorificar o teu santo nome. O Senhor que sara o espírito, o Senhor que sara a alma, as emoções, é o Deus que sara o corpo físico. Porque tem enfermidades que só tem poder no corpo físico, porque o espiritual realmente já foi afetado. Mas como o Senhor está nos curando de dentro para fora, o espírito está são, a alma está são, então o corpo seja restaurado agora no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dores de cabeça, dores nos nervos, tendões, dores até nos ossos, porque temer a Deus é bom remédio para o coração e fortalece o osso. Recebe revitalização até na medula, a palavra diz. E a palavra é viva, a palavra está trabalhando nesta noite.
palavra está dando medula nova. A palavra está colocando coisas no devido lugar. A palavra está curando de dentro para fora. Porque a palavra é poderosa. Ó querido Deus, abençoa o teu povo, dada a tua graça. Leva-nos aos nossos lares em paz. Livra-nos de toda espécie de males. E nos dá uma noite em tua presença. Sonhos e revelações da tua parte. Que acordemos chorando, mas de alegria na tua presença. Que acordemos falando em línguas, mas não dessa terra, na linguagem do céu, porque nós vamos por aí. Nós queremos é falar da linguagem do céu. Oh, querido Deus, não deixe que as dificuldades deste tempo presente sufoquem meu irmão e a minha irmã, mas que nós estejamos livres para adorar o teu nome e glorificar a ti na beleza da tua santidade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito do Senhor seja conosco não somente agora, mas sempre. E toda a igreja diz: amém.